Bom dia a todos. Eric, obrigado pela presença, obrigado pela presença de todo o time, Serginho, Vini, pela participação. Obrigado a todos os participantes hoje. Bem-vindos a mais um call bimestral. Se tornou bimestral porque há 2 meses atrás a gente fez o primeiro e resolveu que é importante ter esse tipo de recorrência. Então, para prestar sempre o serviço com a maior proximidade possível, sempre passar um pouquinho da visão do nosso time de gestão de renda fixa, de crédito high grade, dos fundos líquidos, e passarem para vocês o que eles estão vendo de cenário, o que eles estão vendo de oportunidade e o que a gente tem aí no pipeline, o que a gente está olhando para frente. Antes de eu passar a bola para o Eric e para o time, eu queria comentar que ao longo aí desses últimos 4 meses, 4, 5 meses, a gente passou por uma montanha russa aí do ponto de vista de precificação de mercado. Se você for falar principalmente aí dos ativos de crédito, todo mundo viu isso, todo mundo viu como isso impactou de uma forma ou de outra nos fundos high grade. Muito se foi discutido sobre a curva de spreads, os spreads de crédito, como eles estavam comportando. Tivemos uma abertura muito forte ao longo aí dos meses de março e abril. E desde então você começou a ter uma normalização desses preços, desses ativos, dessas taxas, e consequentemente os fundos foram normalizando suas performances, e junho e julho principalmente foram marcados por performances muito fortes nos fundos de crédito. Os fundos da XP Asset não foram diferentes, seguraram bastante e estão performando bastante bem aí nesses últimos meses e recuperando forte aí o drawdown que acabaram tendo. Para falar um pouquinho mais sobre o mercado, falar um pouquinho mais sobre o que eles estão vendo, a gente está aqui com um time de gestão de crédito privado da célula de high grade, célula de ativos aí mais líquidos. E eu queria, primeiro, para passar a bola para o Eric, perguntar a seguinte questão. No último call bimestral, ali no começo de junho, a gente estava num processo de início de recuperação dos mercados de crédito. Ainda você conseguia ver isso de uma maneira ainda muito tímida, mas já conseguia ver. Hoje é 4 de agosto, 2 meses depois, mais ou menos. Como que evoluiu desde então? Bom, legal, Lucas. Como a gente falou já desde o último call, a gente passou por aquele período de maior aversão ao risco em março e abril, onde tinha uma incerteza muito grande, né, sobre como a pandemia ia afetar a economia de modo geral e as empresas. E nesse primeiro momento, acho que muitos investidores preferiram resgatar, né, botar o dinheiro no caixa e para reavaliar o cenário num primeiro momento. Então, teve um movimento muito forte de correção de preços, de uma forma geral. A gente viu isso tanto na Bolsa, nos mercados de juros, tanto juros nominais quanto juros reais, e também foi assim no crédito, né? Tanto no crédito offshore, a gente viu isso lá nos Estados Unidos e na Europa, e também no mercado local. Conforme a pandemia, né, foi ficando mais clara, né, conforme os países asiáticos e europeus que entraram um pouquinho antes da gente, foi passando por esse cenário, conforme os próprios tanto o governo do lado executivo quanto legislativo, né, e o próprio Banco Central começaram a tomar medidas para mitigar os efeitos na economia. Isso tudo foi tranquilizando o mercado, né? Aquele maior receio, maior aversão ao risco foi dissipando e começou a ganhar uma maior confiança na economia, né? Então, já na segunda quinzena de abril, a gente já viu essa abertura dos spreads de crédito começarem a reverter, né? E a partir de então, a gente teve 3 meses consecutivos de maior demanda, né, do que oferta desses ativos,
de modo que os spreads eles têm fechado e, consequentemente, os preços desses ativos têm subido, né? Então, quando a gente olha o mercado de crédito local, ele performou muito bem de maio a julho. E não foi diferente nos nossos fundos. A gente traz aqui a performance de maio, junho e julho, e a gente pode ver que foram 3 meses fortes, sendo que julho foi o mês mais forte dentre os 3 meses, né? Então, a gente vê que de fato, essa confiança, né, dos mercados ganhou bastante tração, e isso fez com que parte daquele movimento de correção de preços já tenha se corrigido. Mas, apesar disso, a gente ainda vê, né, spreads de crédito em níveis bem atraentes e muito mais altos do que antes da pandemia. Aqui a gente trouxe um pouco como é que foi cada um dos fundos, né? E aí a gente passa tanto pelos fundos que são indexados a CDI, então a gente pode ver que esses fundos renderam bem, né? Basicamente pelo carrego dos fundos estarem mais altos e também por esse fator, né, de ganho de capital com o fechamento dos spreads. E a gente olha também os fundos com risco de mercado. Então, a gente pega aqui os XP debêntures incentivadas e a gente pode ver, e o próprio XP Horizonte também são fundos que rodaram super bem ao longo desses 3 últimos meses e em julho também tendo sido o mês mais forte, né? E aí, mais uma vez, tanto pelo fator da curva de juros reais terem fechado, quanto também das próprias debêntures também tendo fechamento de spread. Legal, acho que é um ponto importante que a gente visualiza aqui, é que de fato grande parte do drawdown que a gente tinha visto no ano parece já estar em vias de ser resolvido, por assim dizer, de ser mitigado, os fundos voltando para o positivo, que é muito importante sob a ótica do cliente. O cliente, sem dúvida nenhuma, acabou tomando susto com a volatilidade, e o fato dos fundos estarem dando um indicativo bom de que estão voltando é essencial. Acho que a gente já tem alguns mandatos aí que estão positivos no ano, sem falar dos fundos do risco de mercado, que é o próprio referenciado DI, o fundo de debêntures com hedge, o fundo de Previdência Horizonte, o próprio XPANS, e temos fundos que estão se encaminhando, estão muito próximos aí, quem sabe em 1, 2 meses, aí 3 no máximo, quem sabe a gente já vê esses fundos no positivo novamente, é uma sinalização muito importante. Pessoal, eu esqueci de avisar no início, eu peço que todas as dúvidas que vocês eventualmente tenham sejam enviadas via o botão de Q&A. O botão de Q&A fica aqui no centro da tela, eu vou acompanhando esse botão de Q&A e eventualmente durante a apresentação ou após a apresentação eu vou mandar as perguntas para o Eric e para o time responder. Aqui já passando um pouquinho, até para ilustrar um pouco melhor sobre o mercado em geral, né? Aí não só sobre os nossos fundos, mas de modo geral. Aqui a gente pega o spread médio ao longo do mês de uma amostra de debêntures que tem spreads nos calls, né? Ou seja, tem preços todo dia no mercado de balcão, então você consegue comprar ou vender esses ativos todo dia. São ativos bastante líquidos. Então, a gente consegue ter uma amostra aqui do mercado de como vem evoluindo esses spreads de crédito. Então, a gente nota que, de fato, ali em março e abril, esse spread abriu muito, né? Saiu de 1,3% ao ano sobre o CDI em fevereiro para até CDI mais 4,80, né, ao ano, ali em abril na média. E a gente vê que esse spread ele vem se reduzindo,
chegando aí em julho em CDI mais 2,90. Então, a gente vê que teve uma correção bastante interessante, mas mesmo assim, se você olhar do ponto de partida, a gente ainda tem bastante gordura, né? Então, de fato, esses fundos hoje eles têm um carrego melhor, né, do que antes da pandemia. Então, assim, a gente ainda vê como um ótimo ponto de entrada. E último ponto aqui também relacionado a isso é o volume de negócios diários de debêntures. Então, aqui ajuda a explicar justamente por que os spreads chegaram naqueles patamares. Então, a gente vê que o número de negócios diários ali em março e abril foram os recordes, né, históricos. Então, em abril, a gente chegou a ver 1,6 bi de negócios em debêntures por dia, né? Então, de fato, foi um momento em que os investidores eles estavam com mais medo, mais receio, né? Mais aversão a risco. E aí, ou quiseram vender suas posições ao mercado, ou pediram resgate de fundos. Então, isso fez com que os gestores e as próprias pessoas vendessem esses ativos em taxas mais descontadas. E aí, a partir de maio, a gente vê que justamente esses resgates eles começaram a estancar, e a partir de junho e julho, a gente já viu, inclusive, fundos com captação líquida positiva, né? Então, de fato, os investidores entenderam o que aconteceu, entenderam qual é a perspectiva para frente, né? Qual é o carrego desses fundos, e ficaram confortáveis de novo em aplicar, né, nesses fundos que, de fato, voltaram a comprar ativos e não vender. E aí, quando você tem essa mudança, você possibilita que os spreads tenham essa correção para baixo. E aí os fundos também performem bem. Boa. Você mencionou que há uma redução aí, talvez, no volume de vendas e compras no mercado secundário. Acho que esse gráfico mostra que, de fato, existe uma redução no volume médio diário e que, naturalmente, com menos pessoas vendendo, menos pressão vendedora, as contas é positivo, os fundos conseguem navegar de uma maneira mais tranquila. Como que está a questão do primário num cenário como esse? Que tipo de operação está vindo e que tipo de taxa está vindo ao mercado num cenário como esse? A gente compilou aqui algumas emissões que vieram ao longo do mês de julho, e muitas dessas, algumas vieram ao mercado de fato e outras ficaram nos balanços dos bancos, né? Mas o que a gente pode observar é que, de fato, as empresas elas estão captando a taxas mais altas, né? Então, a gente vê, por exemplo, uma Multiplan, que é uma rede de shoppings super robusto, com um balanço muito, muito forte, né? Um risco de crédito muito bom, captando a taxa de CDI mais 3. E a gente vê também a Eco Rodovias, captando a CDI mais 3,5. Essa emissão, inclusive, foi parte a mercado. A gente também alocou nos nossos fundos. E logo em seguida, essa taxa que no primário veio a CDI mais 3,5, ela já fechou, né? Começou, já teve negócio de CDI mais 3, já teve negócio de CDI mais 2,80, 2,75. Então, mostrando que de fato, né, essas emissões elas estão vindo com uma gordura, e os fundos, né, que conseguem entrar nessas emissões, naturalmente, eles têm esse ganho já no mercado secundário. Então, é super positivo aí para a performance dos fundos. Eu acho que tem uma mensagem legal, desculpa eu te interromper, eu acho que tem uma mensagem legal aqui, que é mesmo à medida que você tem um fechamento de spread, ou seja, um ganho de capital naqueles ativos que já estão na carteira dos fundos, você acaba tendo um potencial aí de digamos que, reciclar essa carteira com ativos com taxas interessantes via ofertas primárias. É um pouco isso, né? Não, exatamente. Acho que esse é o trabalho do gestor hoje em dia, né? De fato,
é o trabalho diário de reciclar o portfólio, né? Então, já tem muitas emissões que estão negociando abaixo, inclusive de CDI mais 2. Então, várias empresas de energia elétrica, de distribuição de energia, de geração de energia elétrica e até de saneamento, já estão negociando abaixo de CDI mais 2. Então, quando você tem ainda um primário que vem a CDI mais 3, 3,5, você consegue fazer esse trabalho de vender essas emissões que fecharam muito, que já estão com carrego mais baixo, e alocar nessas emissões que ainda têm mais oportunidade de ganho de capital e vão dar um carrego melhor para o fundo. E embaixo a gente também passa ali pelas debêntures 12431, né, as debêntures incentivadas, que foram emitidas no período. Então, também a gente vê que várias emissões com taxas bem interessantes, né? Teve essa emissão da Sabesp, a emissão da Light, a emissão da Iguá Saneamento. Nós entramos nessas 3 emissões e foram as 3 emissões que também deram bastante dinheiro no mercado secundário, né? Logo que foram liquidadas, já teve um movimento muito forte de demanda no mercado secundário, o que acabou fazendo com que essas taxas elas já tivessem um fechamento e o preço do ativo subisse. Acho que é importante também lembrar que a CVM ela tinha feito uma norma que suspendia o prazo de lock-up das emissões 476. Então, antes da pandemia, uma emissão 476, que é aquela emissão mais rápida, que tem menos normas para serem cumpridas. Então, uma companhia ela consegue fazer uma emissão em questão de uma semana, enquanto na instrução CVM 400 demora meses, né, porque tem muitas regras que a companhia tem que seguir. Então, nessa instrução CVM 476, as companhias elas conseguiam emitir mais rápido, só que tem um prazo de lock-up, ou seja, esse ativo, assim que ele é liquidado, ele precisava ficar 90 dias sem ter nenhum negócio no mercado secundário. E aí, desde que entrou a pandemia, a CVM ela tinha suspendido isso. Então, essas emissões elas podiam ser liquidadas hoje e no mesmo dia ou no dia seguinte, elas já poderiam ser negociadas no mercado secundário. Essa regra, né, a suspensão do lock-up de 90 dias, ela vencia no final de julho e não foi prorrogada. Então, a partir de agora, volta a ter esse período de lock-up. E isso incentiva ainda mais que os bancos coordenadores dessas emissões eles consultem e distribuam para os fundos de investimento. Então, o balanço do banco, que antes podia a tesouraria carregar esse ativo e no dia seguinte já vender seja para os fundos ou para pessoas físicas, para privates, family offices, hoje eles vão ter que carregar 90 dias dentro do balanço. Então, a predisposição a vender já direto para os fundos é mais alta. Então, a gente acha que a partir de agora, né, de agosto, a gente vai ter ainda mais acesso a essas emissões no mercado primário que vêm com taxas mais atraentes, o que vai gerar ainda mais ganho de capital, reciclando a carteira dos fundos. Interessante. E essa é uma visão um pouco que a gente tem do mercado local, né? Isso. E a gente acredita que, principalmente o Corporate Plus, ele opera um pouco também de ativos offshore. Ativos brasileiros, de empresas brasileiras principalmente, só que negociados lá fora. Como que está esse mercado? Aqui a gente traz um pouco da evolução dos retornos brutos, né, dos bonds. Aqui, tanto de um índice de países emergentes e também de um índice das empresas brasileiras. Então, a gente vê que esses retornos eles já estão positivos, né? Então, no ano já estão acima de zero, né? Já estão positivos. E sendo que ali em março, né, teve esse baque muito forte, em que esses índices chegaram a ter uma perda de 20%.
Mas, de novo, tanto lá fora quanto aqui, teve esse primeiro momento de aversão ao risco, né? Os bancos centrais, e não só os bancos centrais, né? Mas também o executivo e o legislativo, né? Agiram, tomaram medidas para injetar liquidez e para suportar, né, a renda das famílias e as companhias mais afetadas, e a gente viu que isso deu espaço para ter essa recuperação. Então, teve uma contínua melhora, né, desses mercados desde abril. E a gente ainda vê, assim, esse mês de julho foi um mês também muito forte para a performance dos bonds, né? Então, foi uma classe de ativos que gerou alfa aí para o corporate bonds, para os super corporate bonds. E a gente pode ver isso também aqui quando a gente olha no mercado primário, né? Então, o mercado primário voltou, assim, a janela está aberta, né? A gente sempre costuma falar que a janela está fechada ou a janela está aberta. A janela está fechada quando não tem interesse por novas emissões, e aí fica mais difícil para a companhia se financiar e rolar suas dívidas. Isso, em momentos de maior aversão ao risco, acontece. E aí, quando essa aversão ao risco ela passa, a janela reabre. E aí as companhias conseguem novamente captar e refinanciar suas dívidas. Isso, aqui a gente mostra uma série de emissões que tem acontecido, né? Então, começou ali com a Petrobras emitindo em maio, o próprio Brasil emitiu uma dívida, um bond, em junho, a Rumo, Raízen, Vale, Ultrapar, Braskem e Banco Votorantim. Então, o mercado está com a janela aberta, né? E várias empresas elas têm optado também por tomar dívidas no mercado offshore. Vis-à-vis as taxas que a gente enfrentava antes lá fora, também a gente vê um pouco mais de gorduras nas emissões de empresas brasileiras lá fora, assim como a gente está vendo no mercado local hoje? Cara, não. Por incrível que pareça, lá fora voltou praticamente para o mesmo patamar de antes da crise, né? Assim, está muito pouco acima, enquanto aqui no Brasil a gente ainda vê mais gordura. Então, de fato, aqui no Brasil a gente ainda acha que está a maior oportunidade. Boa, perfeito. Falando em oportunidade, no call de junho, você mencionou muito que estavam optando por setores muito defensivos, setores descorrelacionados com a economia brasileira, ou economia de uma maneira geral. Utility, você falou bastante, setor de distribuição, de geração, na verdade, geração e transmissão de energia, foram os setores que vocês mencionaram. Como está a carteira de vocês? Que tipo de ativos vocês gostam hoje? Como que está distribuído? Onde vocês veem a oportunidade? A gente, assim, o mercado de crédito high grade aqui no Brasil ainda é muito concentrado no setor elétrico, né, instituições financeiras, concessões rodoviárias e saneamento. Então, e são justamente os setores que têm o melhor risco de crédito, né? Então, são mais previsíveis, são setores mais regulados, então, de fato, tem uma maior previsibilidade nas suas receitas. Então, não tem como a gente dissociar isso das nossas carteiras. Só que quando a gente olha hoje, né, para onde estão as maiores oportunidades, sem dúvida, esses setores hoje já estão mais bem precificados, né, vamos dizer assim, já estão melhores precificados. Hoje, assim, quando a gente quer pegar de fato alguma emissão que tá com um retorno ainda acima da curva, né, que ainda não fechou o que deveria ter fechado, ou que por algum motivo ficou lagging, né, ou seja, fechou menos do que o geral, a gente acaba indo para outros setores. E a nossa seleção sempre vai ser olhando risco-retorno, né? A gente
num primeiro momento tava mais avesso ao risco, preferiu ficar ali no setor elétrico e saneamento. Conforme o cenário foi ficando mais claro e tendo mais previsibilidade, a gente começou a fazer mais alocações em outros setores, né? Então, claro que sempre você tem que ir caso a caso, né? Hoje, na verdade, quais são as melhores opções? Não está em nenhum setor específico, né? São oportunidades caso a caso. Então, a gente chegou a comentar da IMC, né? Uma companhia de alimentos, né? Que tem uma representatividade muito grande, tanto em shoppings quanto em aeroportos, e que sofreu bastante durante a pandemia. Ela chamou os debenturistas para negociar um waiver de alavancagem e chegou a ter negócios no mercado secundário a CDI mais 18, CDI mais 15, CDI mais 12. Então, assim, é aquele investidor que não sabe bem o que está acontecendo, não conhece a fundo o negócio da empresa, né? E acaba vendendo a qualquer preço para sair do negócio. E quando você tem uma análise fundamentalista, né, com projeção, que você entende, que você faz calls com a diretoria da empresa, você consegue aproveitar essas oportunidades, né? A gente sentou com a companhia, os debenturistas em geral deram esse waiver que a gente fala, ou seja, uma permissão para a companhia descumprir esse índice de alavancagem. É uma companhia que tinha uma liquidez muito boa e uma própria estrutura de capital boa antes da crise, né? Então, ela entrou dentro da crise muito bem, financeiramente, muito sólida. E apesar de ter sofrido bastante e estar sofrendo dentro da crise, é uma empresa que consegue passar pela tempestade, dado que ela fez o dever de casa antes. Então, os debenturistas, de modo geral, deram esse ok, né? Tudo bem você ficar um pouco mais alavancada por esses trimestres, dado que aconteceu a pandemia. E isso acabou possibilitando que a empresa fizesse um follow-on e captasse no mercado de equities 384 milhões de reais, reforçando o caixa e melhorando ainda mais o perfil de crédito da companhia. Então, a gente fez alocações em CDI mais 18, CDI mais 15, CDI mais 12, e hoje você não consegue mais comprar nesses níveis, né? Hoje o papel ele está muito mais perto de um CDI mais 6,5, CDI mais 7, do que desses níveis mais estressados. Então, assim, mais uma vez, você consegue fazer essas alocações se você acompanha no dia a dia, se você faz a sua diligência, se você tem a projeção atualizada, e aí você consegue pegar essas barganhas. Boa. Eu gostei que você mencionou o caso da IMC, porque acho que é de conhecimento de noticiário, todo mundo lê, e a gente já vê alguns estados brasileiros indo de uma maneira mais agressiva ou não, em alguns países, de fato já entrando numa eventual etapa de reabertura gradual de suas economias. Isso, no final das contas, para a atividade econômica, acaba ajudando a diminuir um pouco do gargalo do ponto de vista de geração de caixa para as empresas, que é o que todo mundo busca, no final das contas. Mas isso, eventualmente, pode evitar eventos de estresse de crédito na frente de empresas que possam ou não vir a ser afetadas por isso. Mas você teve alguns noticiários de alguns eventos de estresse ao longo desses últimos 2 meses, 2, 3 meses, e que a gente queria entender um pouquinho, acho que foram 2 casos mais, Restock, SmartFit, como que foi tratado isso, qual foi a solução eventualmente dada e como vocês navegam num caso como esse. Eu acho que é sempre interessante a gente abrir, né, para os investidores, porque tem muitas empresas. Normalmente, os investidores eles
não tem a mesma informação que a gente tem, né, e acaba gerando algum ruído ou alguma desconfiança, algum medo, que muitas vezes não é justificado, né? Então, hoje, no nosso portfólio total de empresas, a gente olha 130 grupos econômicos, e, mais uma vez, são as empresas que têm a maior nível de financiabilidade no mercado, né? Então, a grande maioria são empresas listadas em bolsas, né, que de fato têm acesso a capital, tanto no mercado de equity quanto de dívida. Então, desses 130 grupos econômicos que a gente cobre, né, nenhum passou por uma recuperação judicial, nem falência. Então, isso, de fato, é uma realidade que está mais restrita às pequenas e médias empresas e às microempresas, né? E quando a gente olha para o nosso mercado, mercado local, né, ainda é muito incipiente, né? Então, pô, mesmo dentro de uma empresa em RJ, se você tem um ativo bem precificado na carteira, o que não é o caso aqui, né? A gente não tem nenhum, mas mesmo assim pode ser um ativo que dê um retorno muito bom, né? A gente vê nos Estados Unidos, pô, o mercado de stress, né, de empresas em RJ é um mercado vastíssimo, né, e que, pô, tem retornos muito positivos, né. Mas, enfim, esse não é uma realidade aqui dos nossos fundos. Nossos fundos, eles são focados, de fato, em empresas de alto grau de crédito. E, ao longo desse período de pandemia, a gente teve algumas discussões, principalmente de discussão de alavancagem, né, dado que essas dívidas elas têm covenants de índices financeiros. Então, normalmente, pô, durante esse período, muitos negócios eles foram afetados. Então, tiveram o EBITDA, né, que é a geração operacional de caixa, sendo afetados, e como ele é o denominador desse índice, né, que é a dívida líquida dividido pelo EBITDA, você acabou estourando alguns desses covenants. Então, algumas empresas elas vêm a mercado, né, com os seus debenturistas pedir um perdão para esse descumprimento, mas são empresas, muitas vezes, que estão muito capitalizadas e que não têm um risco de liquidez, como foi o caso da Smart Fit, que você comentou. A Smart Fit ela passou por um aumento de capital no final do ano passado, em que os acionistas botaram 1,3 bi, né, de aumento de capital na empresa. Ela chegou ali antes da pandemia com mais de 1 bi em caixa e 250 milhões de dívida no curto prazo, se eu não me engano. Então, ela tinha muito mais caixa do que dívida para pagar no curto prazo. Era uma empresa que super solvente, super líquida, mas ia estourar ali o covenant de alavancagem e chamou os debenturistas, teve uma conversa super amistosa, teve um aumento na remuneração, né, das debêntures, deu algumas garantias, então a emissão ela ficou mais atraente ainda para os debenturistas, com uma remuneração melhor e com mais garantia, e a companhia conseguiu esse waiver para passar por essa crise, né? E mais uma vez, os acionistas também colocaram à disposição um aumento de capital para não quebrar o covenant caso os debenturistas não quisessem chegar nesse acordo. Então, é um case que a gente gosta bastante, né? E essa oportunidade de sentar com a empresa e melhorar ainda mais a emissão, a gente achou até positivo, né? Hoje a gente tem um risco-retorno melhor do que a gente tinha há um mês atrás, antes dessa renegociação. E o segundo caso... Não, pode falar. Não, continue, por favor. E o segundo caso que você comentou foi Restock. A Restock ela também foi bastante impactada nas suas vendas, né? Dado que ela fechou a maior parte de suas lojas ao longo aí de março, abril e maio. Desde maio ela já começou a reabrir,
as lojas, e agora, a partir de junho, então, ela já tem a maioria das lojas abertas, então ela voltou já a gerar caixa, mas como ela foi afetada ali justamente no período em que começa a venda da coleção outono-inverno, ela teve um rombo grande ali no capital de giro, né? Então ela se estocou, fez a coleção, e aí no momento em que ela ia começar a vender a coleção, outono-inverno, ela teve que fechar as lojas. Então isso teve uma corrosão ali da liquidez da companhia, e ela teve que sentar com os credores para ganhar prazo para pagar essas dívidas, né? Mas é sempre importante lembrar que quando tem esses casos, se há uma companhia que é bem administrada, que gera valor ao longo do tempo e tem toda a condição de voltar a gerar caixa, os credores eles têm todos os interesses em dar prazo para a companhia, que é o que ela precisa. E foi isso que aconteceu. Apesar de ter ido para um ambiente de recuperação extrajudicial, que é um pouco não conhecido, né, por parte dos investidores, essa é uma solução que é muito ótima do ponto de vista da empresa, porque ela consegue fazer uma negociação muito mais rápida do que negociando um a um por todos os credores, né? Lembrando que quando uma companhia ela tem, por exemplo, 5 emissões de debêntures diferentes, e cada emissão tem uma base de debenturistas diferentes, e ela precisa de 90% de quórum em cada uma das emissões, você leva um tempo absurdo para conseguir um acordo individual com cada emissão e chegar no mesmo deal para todos os credores. Então, essa forma, né, de renegociar conjuntamente dentro de uma recuperação extrajudicial, que é totalmente diferente de uma recuperação judicial, é uma forma ótima de você ganhar tempo e chegar numa solução comum para todos os credores. E a última coisa que eu acho que também é interessante comentar, que não teve nenhum haircut nas dívidas, né? Ou seja, a companhia ela vai pagar 100% das dívidas ao longo do tempo. Então, a gente alongou, né, a dívida para 5 anos, e ela já começa a pagar essas dívidas a partir de 2022, né? Então, ela vai pagar 100% das dívidas a partir de 2022 até 2025, e tem uma previsão também de fazer um aumento de capital de pelo menos 150 milhões na companhia, justamente para melhorar o caixa da companhia. Chegou uma pergunta aqui no nosso chat, que eu vou refrasear essa pergunta. Vocês veem hoje no portfólio de vocês algum setor, alguma empresa que possa, na avaliação de vocês, ser potencialmente, talvez você não queira abrir empresa, até por respeito ao management, até porque não é o caso, mas alguma empresa que vocês veem como potencialmente alguma dor de cabeça, ou de fato as duas que estavam realmente numa situação de quebra de covenant eram aquelas, e que a gente hoje, do ponto de vista como está olhando, está tranquilo com os ativos que a gente tem? Olha, hoje a gente está bem tranquilo, né? De fato, a gente teve essas 3 discussões ao longo desse período. Perdão, 3, eu não tinha contado com a MC, 3. Teve a IMC e essas duas, né? E a gente vê que o mercado de equities ele também está muito aberto, né, para as empresas. Então, mesmo algumas empresas do setor de varejo, que é um dos setores que foi mais afetado, elas conseguiram fazer follow-ons ou até IPOs, né? Então, a gente teve aqui, do nosso portfólio, a Via Varejo captou 4,5 bi, né, num follow-on, né, no mercado de ações. A Lojas Americanas captou 8 bi, né, no mercado de equities também. A gente teve a própria IMC, que captou 384 milhões. E a gente teve ainda a Celulose Irani, né, que também é um caso mais
menos conhecido do mercado em geral, mas já era uma empresa listada, fez uma emissão de debêntures no ano passado, em que veio captando CDI mais 4,5, uma emissão cheia de garantias, super bem estruturada, que a gente entrou. E é uma empresa que passou super bem durante a crise, né? O consumo de papel e celulose, né? Ela não teve queda, né? A gente viu uma migração maior por compras online, então isso aumenta o consumo de papel ondulado, porque os produtos eles são enviados em embalagem, né, de papelão para as casas, então foi um setor que passou super bem e fez o re-IPO, né, que a gente chama. Ela fez um follow-on e captou mais 405 milhões de reais. Então, melhorou também bastante o perfil de liquidez da companhia. E a gente viu também agora o IPO do Grupo Soma, né, que é uma varejista de moda. Inclusive, todo mundo fica questionando quais aquisições de marcas que ela vai fazer, né? Então, tem algumas conversas, inclusive com a Inbrands, e suspeita-se que também existam conversas com a própria Restock para alguma marca específica. Mas, de fato, assim, as outras empresas a gente está bem confortável. Já tem saído, né, a publicação de diversos resultados do segundo TRI já, e de fato as empresas elas estão reportando bem dentro do cenário, né? Então, assim, tem tido uma surpresa positiva de modo geral nessas divulgações de resultados do segundo trimestre. Legal. Antes da gente passar para os fundos específicos, tem uma outra dúvida aqui que eu gostaria de endereçar, que é o seguinte. Você tem aqui a quebra, a gente está mostrando a quebra setorial, mas qual é hoje o maior risco concentrado em empresa dentro da carteira? E eu vou até refrasear, mais ou menos quantos emissores vocês têm nas carteiras hoje, não precisa ser na vírgula também, e qual o percentual do maior desses emissores dentro da carteira de vocês? Imagino que seja muito pequeno, mas para dar um pouquinho de dimensão aqui em relação às perguntas que estão chegando. Assim, quando a gente olha em grupos econômicos, como eu falei, né, a gente tem um universo de 130 grupos econômicos, né? Então, claro que tem diversas estratégias de fundos, mas a gente já consegue pensar que é uma pulverização muito grande, né? Quando a gente olha aí para os fundos de crédito, a gente vê normalmente por volta de 70 grupos econômicos, né, nesses fundos, 70 a 85, né, e uma pulverização bem grande, né? Então, a exposição média aí vai ficar por volta de 1% por emissor, né? Quando a gente olha, aí depende muito de cada fundo, né? O XP referenciado, por exemplo, tem uma pulverização muito maior. Mas Sem quando dúvida, você pelo olha perfil ali, mais conservador dele, tem que ter isso, uma pulverização maior. tem um perfil de caixa muito maior também, dado o prazo de resgate, né? Mas a gente, na média, assim, do XP Investor FIF, do XP Top, crédito privado e do XP Corporate Plus, entre 70 e 85 grupos econômicos, com uma exposição média de 1%. Bom, já dá para ver que é de fato bastante pulverizado. Isso, e aí quando você pega aí maiores concentrações, a gente vê no XP Investor FIF Corrodovias, né, que é uma concessionária de concessões rodoviárias, então tem um perfil bem previsível de receitas. Ao longo da crise está com uma queda de tráfego bem comportada, né? A gente viu, inclusive, o tráfego de veículos pesados subindo e tráfego de veículos leves caindo, mas na média representa aí uma queda entre 10% e 20%. Então, assim, uma queda bem
bem modesta, que pô, a companhia tem balanço suficiente para suportar bem isso. Fora que a própria Artesp e a NTT falam abertamente que tem direito, né, a um reequilíbrio econômico-financeiro por conta dessa pandemia. Então, apesar de ter uma queda que não é tão representativa e que não traz nenhuma ameaça, ainda assim, essas concessionárias ainda têm direito a serem recompensadas por essa queda. Aí, quando a gente olha aqui para o XP Top, a gente tem também uma exposição grande ao grupo da Aegea, né, que é uma empresa de saneamento, e ao Banco Safra. Boa, boa. Legal. Acho que responde aqui a pergunta. Concentração média aí na casa de 1,5% nos grandes fundos e com nomes muito grandes sendo o principal driver, sendo o principal papel. Legal. Você tinha comentado de oportunidades setoriais, né? Na verdade, eu acho que esse setor de saneamento é um setor que a gente gosta bastante e deve pintar bastante oportunidade nos próximos meses e anos, né? Dado que teve a nova lei de saneamento, que provavelmente vai incentivar bem novas concessões privadas, né? A gente ainda vê que o setor de saneamento, que é super importante para o IDH e para a saúde das pessoas, ainda é um setor que é muito concentrado no setor público, empresas muito mal geridas, né? E com certeza sendo licitadas e indo para empresas sérias, né, do setor privado, com certeza o mercado de capitais vai ser um grande financiador do setor, ainda mais do que é hoje em dia. Boa, boa. Legal. Agora vamos indo, a gente tem mais 10 minutinhos para encerrar o nosso tempo. Vamos passar agora um pouquinho fundo a fundo que a gente tem hoje, conta um pouquinho como está o carrego da carteira, qualidade de crédito, liquidez, só para a gente dar um pouquinho de dimensão e a gente encerrar o papo de hoje. Lembrando que a gravação dessa conversa vai estar disponível na UXP para todos. Que a gente mostra um pouco qual é a foto, né, da carteira hoje. Então, a gente vê que esse carrego, né, dos fundos ainda está interessante, né? Quando a gente olha a carteira de crédito do XP Investor FIF, do XP Top e do XP Corporate Plus, ainda estão na média aí a CDI mais 3, né? Então, vamos lembrar lá do segundo slide da apresentação, a gente já olha que a média dessas debêntures mais negociadas, ela já está num patamar de CDI mais 2,60, enquanto a nossa carteira ainda está num patamar acima disso, né? Mais próximo de CDI mais 3. Então, são debêntures naturalmente que têm um carrego melhor e têm uma possibilidade mais alta de ganho de capital, né, convergindo para a média do mercado. E aí, naturalmente, né, quando a gente olha o carrego líquido, vai ter uma composição aí de taxa de administração e tamanho da carteira dentro do fundo, né? Então, qual o percentual de alocação de crédito que o fundo tem. E cada fundo ele vai ter essa alocação muito em linha com o seu prazo de resgate. Então, o fundo que tem um resgate mais curto, ele vai ter uma exposição menor a crédito e um percentual maior de caixa. E o fundo que tem um resgate mais alongado, ele consegue ter uma carteira de crédito maior, né, e menos caixa para pagar os resgates. Então, por isso que a gente vê ali no carrego líquido que o XP Corporate Plus, por exemplo, ainda tem um carrego mais alto do que os demais, né? Pagando aí líquido já CDI mais 2,20.
Isso sem considerar eventuais ganhos de capital, como eu falei, né? Que a gente está sempre aqui fazendo esse trabalho de reciclagem dos portfólios. Então, a gente imagina que a gente vai continuar gerando ganhos de capital, fazendo esse trabalho de entrar nas oportunidades que tenham no mercado primário e vender os ativos que já estão mais magros, vamos dizer assim, no mercado secundário. Eu acho que, no final das contas, esse é o segredo da família ter tido, salvo a crise que também pegou todo mundo muito de surpresa, mas principalmente ali em novembro, onde a grande parte da indústria de crédito acabou performando muito mal, os fundos da XPA se seguraram muito bem, porque tinha uma seleção de ativos muito boa, não tinha nenhuma pressão gigantesca para fazer vendas exacerbadas, fechou o fundo para captação quando sabia que tinha que fechar, não ficou entrando em ofertas e emissões quando as taxas estavam muito comprimidas, quando os spreads estão comprimidos. Então, o trabalho agora muito seu, do time, do Fausto, é mapear o que tem de interessante aí no primário, eventualmente entrar nessas ofertas boas, reciclar a carteira, de modo que a gente tenha aí, olhando para frente, uma recorrência muito interessante. Eu acho que isso responde, inclusive, uma das perguntas que chegaram já no meio da apresentação, que é, se tem emissões hoje, tem papéis hoje, na verdade, que estão negociando a CDI mais 2, será que a gente não vai ter um evento parecido agora com o que a gente tem, com o que a gente teve em novembro, em que, enfim, e eu queria até o seu comentário em relação a isso. Minha resposta, minha intuitiva é que não, porque apesar de você ter ativos negociando assim, o primário está muito diferente. O primário está saindo a taxas muito mais atrativas, de modo que você consegue ajustar esse tipo de demanda. Mas aí, Eric, seu input. Eu acho que é exatamente isso, né? Vamos lembrar que lá em novembro, antes daquela abertura, a gente tinha a média desses ativos pagando CDI mais 0,70, CDI mais 0,80. Então, que muitas vezes, se você tirava ali a taxa de administração do fundo, né, o carrego do fundo era CDI, careca. Né? E os fundos eles eram 100% dependentes de ter ganho de capital para entregar retornos acima do CDI, né? 110%, 115% do CDI na época. Hoje a gente está falando da nossa carteira aqui de emissões, né, debêntures, na média pagando CDI mais 3. Né? Então a gente tem uma gordura muito grande em relação ao que era. E a gente não acha que vai voltar para aqueles níveis, né? Acho que CDI mais 1, de fato, ficou para trás, né? A gente nem achava que era sustentável aqueles níveis, tanto é que a gente, como você comentou, fechou a maioria dos fundos, porque a gente não observava boas emissões para alocar no mercado. Então, a gente fechou o XP Top, fechou o XP Corporate Plus, fechou uma série de fundos justamente porque a gente estava achando o risco-retorno ruim. Não é o que a gente vê hoje, né? A gente ainda vê várias emissões com risco-retorno muito bom. E eu acho que o principal trabalho vai ser justamente esse, né? Que o gestor ele consegue entrar nessas emissões no mercado primário e reciclar no mercado secundário, né? Então, diferentemente de uma pessoa física que acaba muitas vezes tendo que comprar só no mercado secundário e aí já paga um prêmio alto, né, para entrar na emissão, o gestor ele consegue comprar na taxa da emissão mesmo, né? Então, na verdade, o próprio gestor às vezes ele já vende tendo esse ganho em cima da pessoa física que está comprando no mercado secundário. Então, acho que os fundos de investimento de crédito hoje são o melhor veículo para a pessoa física que quer entrar nessa classe de ativos, né, de crédito privado, que a gente observa que, apesar de ter tido aquela volatilidade ali em março e abril, que foi algo totalmente atípico, né, a gente nunca tinha visto uma crise de liquidez, né,
tão forte, mesmo assim, é sempre bom ressaltar que todos os fundos eles pagaram os resgates, né? Nenhum fundo teve que fechar. Então, pô, apesar da volatilidade que teve, todos os cotistas eles tiveram acesso à sua liquidez, né? Então, isso é muito importante de ser ressaltado, né? É uma classe de ativos que é muito importante para uma composição de carteira. Então, nosso histórico aqui dos nossos fundos, tem fundo de mais de 10 anos que só tem 2 meses negativos, né, na sua história, justamente março e abril. Então, assim, é algo que realmente foi muito atípico, né, não acontece com frequência, mas mesmo assim, nesse super teste de estresse, todos os fundos eles passaram vivos, né? Então, eles cumpriram a sua função de ter ali um prazo de liquidez para os seus cotistas. E a gente sabe que muitas vezes, quando o cotista ele compra um ativo direto, ele não vê a volatilidade, né? Ele não vê a marcação a mercado no dia a dia, mas muitas vezes, quando ele quer sair do papel, quando ele quer vender e precisa do caixa, muitas vezes ele não consegue liquidez no mercado secundário, né? Então, assim, os fundos eles são de fato um veículo muito interessante para o investidor que quer ter essa exposição na renda fixa no crédito. Perfeito. Eric, eu queria agradecer o seu tempo hoje disponibilizado. Eu queria reforçar que a gente teve novamente um mês muito forte em julho, a gente tem uma recuperação em andamento muito importante, os fundos estão voltando, se tudo der certo, já voltam para o positivo na janela anual, você teve 3 meses consecutivos de performance positiva. Os carregos ainda são bastante atrativos dos fundos, então você tem fundos com carregos de CDI mais 3,3, como exemplo do XP Corporate Plus, e que as emissões novas estão vindo acima disso. Esse é o ponto importante. Você tem uma reciclagem importante com ativos que estão vindo com a taxa interessante, o que tende a, de uma maneira ou de outra, eu não quero utilizar essa palavra, mas falta de uma palavra melhor, perpetuar esse carrego por mais tempo. Não é perpetuar, mas alongar o tempo em que esse carrego roda aí. Eric, queria deixar para você dar a sua mensagem final, encerrar e agradecer a todos. Eu agradeço pela audiência, né, pelo interesse no update aqui dos fundos de crédito da XP Asset. E, mais uma vez, a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas, para abrir né, as informações dos nossos fundos. Acho que a transparência para os cotistas é sempre um fator fundamental, né? Ainda mais em períodos de mais incerteza. Então, a gente está sempre aberto para dar o maior conforto para os nossos cotistas e a gente realmente acha que ainda está num período bem interessante para entrar nessa classe de ativos e permanecer, né? Então, a gente acha que ainda tem bastante oportunidade no mercado secundário e principalmente no mercado primário, e o gestor ele consegue fazer esse trabalho que gera alfa para os fundos, né? De seleção no mercado primário e secundário e reciclagem do portfólio quando o ativo fecha muito. Então, é um cenário super próspero aí para os fundos. A gente ainda acha que tem bastante oportunidade. Boa, legal, Eric. Obrigado. A carta mensal da estratégia de renda fixa crédito privado deve sair ao longo dos próximos dias. A gente vai disponibilizar para todo mundo via o Telegram da XP Asset, via o Telegram da área de fundos de investimento também. E nos vemos novamente no nosso call bimestral em outubro. Obrigadão, Eric. Até mais. Tchau, até mais. Tchau.